Em 485 a.C., quando conquistada pelos babilônios, Israel era uma terra árida, onde os poucos camponeses que a habitavam davam duro para sobreviver. Esta era a terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes para sempre. Toda a terra que você está vendo, darei a você, Abraão, e a sua descendência para sempre. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha. O povo que orgulhosamente habitava a terra prometida foi dizimado, espalhado e levado à Babilônia, onde passou 70 anos, conforme predito por Jeremias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e vocês estarão sujeitos ao rei da Babilônia durante 70 anos. Muitos judeus haviam voltado a Jerusalém para reerguer o templo, mas o resto da cidade estava em ruínas, suas paredes derrubadas e portões queimados. Em meio à desolação, Deus inspirou o profeta Zacarias a proferir uma das profecias mais notáveis já registradas. Ela predizia o período bíblico conhecido como os últimos dias. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor. Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro. Eles consumirão todos os povos ao redor. O Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém. O anjo Gabriel revelou a Daniel que Jerusalém seria reconstruída e que após 483 anos viria o Messias. E que seu próprio povo, o povo de Israel, o rejeitaria e o crucificaria. Que a cidade e o templo ficariam outra vez em ruínas. E foi assim que aconteceu. Depois o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo, o templo, serão destruídos pelo povo do governante que virá. Jesus entrou em Jerusalém no dia exato da profecia. Foi aclamado como Messias e depois rejeitado. Jesus mesmo profetizou: Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. E serão levados como prisioneiros para todas as nações. No ano 70 DC, exatamente como Cristo previu, os exércitos romanos, sob Tito, saquearam Jerusalém, derrubaram o templo de Herodes e não deixaram pedra sobre pedra. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos e o remanescente espalhado pelas nações. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Os profetas de Israel também previram o antissemitismo, que perseguiria os judeus por toda parte. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações. Israel tem profundos problemas espirituais e morais. Há hostilidade entre judeus religiosos e seculares e uma desilusão crescente com o judaísmo, especialmente entre a juventude. Israel sofre com drogas, pornografia, prostituição, juventude rebelde, estupros, roubos e assassinatos. Israel precisa se voltar em arrependimento para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas os rabinos nada têm para oferecer aos pecadores arrependidos. Exatamente como Oséias profetizou, eles não fazem sacrifícios pelo pecado há 1900 anos, pois não têm um templo. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício. Foi Deus quem profetizou essa condição. Por que ele permitiria que seu povo escolhido ficasse sem sacerdócio e sem templo no qual oferecer os sacrifícios pelos pecados que ele havia ordenado? Isso só faz sentido se o sacrifício de Cristo na cruz cumpriu todos os sacrifícios do Velho Testamento que já não são mais necessários. Caso contrário, Deus abandonou o seu próprio povo e todo o mundo sem recurso para o pecado. E isso ele nunca faria. As escrituras hebraicas contêm mais de 300 profecias, indicando quando e onde o Messias nasceria e como reconhecê-lo quando ele viesse.
cada uma destas foi especificamente cumprida ao pé da letra na vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Se ele não for o Messias, então não existe um Messias. Pois foi Cristo que no dia exato, revelado pelo anjo Gabriel a Daniel, entrou em Jerusalém num jumento, foi aclamado Messias, depois rejeitado e crucificado conforme profetizado. Pois ele declara: Pode uma nação nascer? Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer, diz o Senhor? Acaso fecho o ventre? Tragicamente, muitos judeus só crerão no seu Messias no Armagedon. Quando Javé aparecer em pessoa para salvar Israel da destruição pelos exércitos, eles reconhecerão finalmente ser o Messias, aquele que foi traspassado e morto pelos seus pecados e que ressuscitou como o próprio Messias predito pelos seus profetas, a quem rejeitaram. Então todos os judeus ainda vivos irão crer. Mas para todos aqueles, judeus e gentios, que morrerem sem crer nele, tragicamente não restará Quai, seu app de vídeos curtos.